Certamente você já deve ter ouvido falar no Novembro Azul, uma campanha que busca conscientizar e informar a população acerca do câncer de próstata. E claro, o Envelhecer com Saúde não poderia ficar de fora dessa. Por isso, resolvi gravar este episódio para abordar esse tema aqui. Olá, amigos do Envelhecer com Saúde. O tema da vez é câncer de próstata. Você sabia que esse é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens? Além disso, é um dos que mais causa morte por câncer no Brasil e no mundo. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata são idade, a doença é incomum antes dos 40 anos de idade e o diagnóstico ocorre em média aos 65 anos de idade. Um outro fator de risco é histórico familiar. A doença é mais comum naqueles indivíduos que têm um parente de primeiro grau com o diagnóstico de câncer de próstata. Além disso, a doença tende a ser mais comum e mais agressiva entre os negros. Infelizmente, ainda não existe nenhuma forma de prevenir de forma definitiva o surgimento do câncer de próstata. Normalmente, esta é uma doença que só vem apresentar sintomas quando está numa fase muito avançada. O prognóstico de pacientes diagnosticados nesta fase inicial tende a ser muito melhor se comparado àqueles que têm a sua doença diagnosticada numa fase avançada. Para se ter uma ideia, após 5 anos, a sobrevida de pacientes que são diagnosticados em uma fase inicial gira em torno de 90% a 100%. Ao passo que, naqueles diagnosticados já com metástases, apenas 30% estarão vivos ao término dos 5 anos. Bom, mas e como detectar essa doença numa fase inicial? Como rastreá-la? Existem basicamente duas formas de se tentar diagnosticar em uma fase inicial o câncer de próstata, quando ainda não há sintomas. Essas duas formas são através da detecção, da medição no sangue dos níveis de PSA e através do exame clínico da próstata, que é o toque retal. Bom, mas é aí que começam as controvérsias em relação a este assunto. Se por um lado é importante fazer o diagnóstico de forma precoce, em um estágio inicial, porque como vimos, o prognóstico e a sobrevida são bem melhores quando isso acontece. Por outro lado, os estudos que tentaram demonstrar o benefício dessas técnicas de rastreio em relação à redução da mortalidade por câncer de próstata, esses estudos tiveram resultados conflitantes. Uma parcela significativa de pacientes que têm o câncer de próstata diagnosticado em uma fase inicial, este câncer demorará vários e vários anos até que venha de fato a trazer algum problema clínico, alguma consequência mais grave para este paciente. E isso ocorre pelo fato de que o câncer de próstata normalmente progride, cresce, evolui de forma muito lenta. Por diversas vezes ocorre a seguinte situação: um paciente tem câncer de próstata, esse câncer evolui de forma muito lenta e esse paciente vem a morrer, vem a falecer em consequência de vários outros problemas e não do câncer de próstata por si só. O tratamento para o câncer de próstata não é isento de riscos. Algumas complicações como disfunção erétil e incontinência urinária podem surgir. Por tudo isso que eu falei, deve-se sempre pesar na balança os prós e os contras do rastreio para o câncer de próstata. E a decisão em se realizar ou não este rastreio deve partir de uma ampla discussão entre o médico e o paciente. Normalmente, indica-se iniciar esta discussão sobre o rastreio para o câncer de próstata em homens com idade a partir de 50 anos. Para aqueles que tenham fatores de risco para o câncer de próstata que eu citei anteriormente, essa decisão, essa discussão deve ser iniciada mais cedo, entre os 40 e 45 anos de idade. Um outro ponto importante é quando parar de rastrear. Uma vez decidindo rastrear, quando parar de fazer esse rastreio? Isso também é outro ponto de muita controvérsia. Em geral, as principais sociedades médicas que estudam e norteiam as orientações sobre o rastreio recomendam que seja parado esse rastreio quando se chega entre os 70 e 75 anos de idade. Ou também parar para aqueles indivíduos que têm uma expectativa de sobrevida menor do que 10 anos. Bom, por hoje é só, espero que vocês reflitam um pouco sobre esse assunto tão importante que é o câncer de próstata. Lembro a vocês para se inscreverem aqui no nosso canal Envelhecer com Saúde, nos sigam nas redes sociais
E lembro mais uma vez que envelhecer com saúde é uma questão de escolha. Até mais!